Continuando a estudar a antiguidade do Extremo Oriente, vamos ver hoje então Índia e Japão. Vamos que vamos, galera! Esse assunto que é muito louco, ninguém estuda, mas é bom aprofundar. Temos que aprofundar nossos conhecimentos históricos. Imagina que você chega lá na redação, né? Vai falar de desigualdade social e cita as castas indianas. Nossa, o corretor ia chorar de felicidade. Então, sempre é bom a gente reforçar assuntos históricos que não são tão recorrentes, na minha opinião. Beleza? Vamos que vamos então, 2000 a.C. Essa é a data onde por volta surgiu esse povo dravidiano. O que é o povo dravidiano? É o povo que deu origem, né, a toda essa civilização hindu. Beleza? Então, esse povo vai se desenvolver ao redor do rio Indo e do rio Ganges, né? Os dois grandes rios indianos, né? Lembrando que um desses rios, se eu não me engano, o rio Ganges, né? É um rio que acontece de tudo lá. A gente joga corpos lá, a gente joga nossas excretas lá, a gente banha nossos pés lá, a gente toma banho lá, a gente, enfim, acontece de tudo. Faz sacrifício, é um rio muito plural. Se você quiser ter um banho, tomar um banho assim bem louco, né? Você vai pro Rio Ganges, você se banha lá, você vai, né? Vai vir um dentinho aqui, vai vir ali um negocinho, um milhinho. Ai, que coisa horrível. Pra onde foi essa aula? Mas enfim, o Rio Ganges é muita loucura. Faz parte da cultura deles, nós não podemos olhar com isso aqui foi etnocentrismo. Temos que tomar cuidado com isso, né? Se eles acham isso massa, temos que respeitar, beleza? No século XVI a.C., agora vamos falar um pouquinho da continuidade histórica, o que foi acontecendo, né, com essa civilização. No século XVI a.C., povos arianos invadiram a Índia. Quem são os povos arianos? Povos vindos do norte, beleza? Então eles estavam vindo lá do norte, né? Passando ali pela Eurásia, chegaram ali no subcontinente indiano e eles vão ocupar o norte. Beleza? São povos de coloração de pele um pouco mais clara, tá? Então os dravidianos eles são negros e pardos, beleza? Principalmente. E no norte a gente vai ter então esses povos brancos que ao longo do tempo, somados esses dois, né, dravidianos mais arianos, nós vamos ter a civilização hindu. Lembrando que essas características elas perduram até hoje, tá? Então se você for para o norte da Índia, você vai ver um povo de coloração de pele mais clara, e no sul, um povo de coloração de pele mais escura, beleza? Assim como no Brasil, né? Se a gente for lá pro sul, aqui no sul, na verdade, né? Estou no sul. A gente vai ter essa coloração de pele mais clara, né? Sempre com uma grande parte de colonização italiana, alemã, né? E se a gente for lá para o Nordeste, por exemplo, nós vamos ver o resultado da escravidão, né? O legado histórico disso foi uma coloração de pele mais escura das pessoas. Etnias, né? Essa situação de miscelânea étnica, eu acho muito legal. Eu acho que é um assunto que a gente tem que enfrentar. Por que a gente tem que enfrentar? Porque é tratado como raça, né? A gente não pode tratar como raça, né? Não é porque a minha cor é mais escura e a tua é mais clara que nós não pertencemos à mesma espécie, né? Não existem raças, a gente só tem uma raça, a raça humana. Mas enfim, isso daí é assunto para biologia, beleza? E vamos continuar aqui. A gente vai ter aí, então, né, essa civilização hindu, que eles vão se unir com base numa língua específica. É o sânscrito, que eu não fazia ideia do que era até estudar essa matéria, beleza, galera? O sânscrito é a língua que vai unir o povo hindu, beleza? O segundo acontecimento histórico importante foi o rei Ashoka. Quem é rei Ashoka? O rei Ashoka, ele foi o cara que unificou tudo. Então, o povo dravidiano do sul, junto com o povo ariano do norte, ele pegou isso tudo e ele transformou numa coisa só. Agora somos o povo hindu, nós somos a Índia, né? Naquela época eu imagino que ainda não tinha esse nome, mas ainda assim formou-se um império só. Tranquilo? Isso aconteceu no século 3 a.C. Olha só, mais uma vez a gente está aí encaminhando-nos para é, para uma equivalência histórica com a antiguidade ocidental, Grécia e Roma, beleza? E aí o que vai acontecer? A parte mais importante para a gente entender sociedade e cultura indiana é nós olharmos para a religião hindu, beleza? A religião hindu, o hinduísmo, né? Ele teve o seu embrião sendo o brahmanismo. O brahmanismo, então, seria essa origem do hinduísmo, tá? Que a principal característica do brahmanismo é o conformismo, né? Então a gente tem que se conformar com o que somos, nós temos que nos conformar com o que nós estamos vivendo aqui. E a gente não vai mudar isso, beleza? Então, se eu nasci pobre, vou morrer pobre. Se eu nasci rico, vou morrer rico, beleza?
Então, como que vai funcionar? Nós temos então uma estratificação social rígida, um sistema de castas, beleza? Uma sociedade estamental. Meu Deus, que palavra importante. O que que é estamental? É aquela sociedade que não tem mobilidade social. Se eu sou rico, nunca poderei ser pobre. Se sou pobre, nunca poderei ser rico. Basicamente, tá, gente? E, diferentemente, né, de algumas outras civilizações, aqui o fundamento principal é a religião, tá? Então, em outras civilizações, como por exemplo a atual nossa, né, a gente usa o argumento econômico, beleza? Então, sei lá, tipo, a pessoa é rica e ela tem muito pouca probabilidade de ela ser pobre, porque ela vai administrar bem os seus recursos. Na Índia, não. Ela é rica e ela não vai se tornar pobre porque Deus não quer que ela faça isso. Né? Ou, sei lá, Ganesha. Vamos usar Ganesha, né? Ganesha, né? Um dos deuses lá do hinduísmo. Beleza? Vamos que vamos então, vamos entender essa estratificação, tá? Quem são os Brahmanes? Os Brahmanes são os sacerdotes, eles estão no topo da hierarquia, eles vieram então da boca do deus Brahma. O deus Brahma é um dos principais deuses, tá? De todo esse conjunto de religião hindu, beleza? Então, os Brahmanes vieram da boca do deus Brahma, eles são os sacerdotes, eles são os caras muito bons, tá? Eles estão no topo, é isso que a gente tem que saber. Aquele símbolo ali que está do lado, esse símbolo que eu estou passando pro meu mouse aqui agora, é o símbolo do hinduísmo, beleza? O símbolo dessa religião, certo? Quem são os kshatriyas? Os kshatriyas são os guerreiros, eles estão logo abaixo dos sacerdotes e eles vieram dos braços do rei Brahma, do rei, né? Do deus Brahma, beleza? Então eles têm braço forte, né? Para guerrear e eles têm um prestígio social, né? Por conta disso. Quem são os Vaisyas? São os camponeses que vieram então das pernas do deus Brahma, né? Então eles têm perna para se sustentar na terra e continuar trabalhando, tá? Eles não têm tanto prestígio, mas ainda assim muito mais do que os próximos. Quem são os Sudras? Os Sudras são os servos, tá? Eles simplesmente servem porque eles vieram então dos pés do deus Brahma, certo? Então eles são o povo com menor prestígio, mas ainda assim tem um pouquinho de prestígio, porque eles são necessários para essa sociedade. E os párias, né, são pessoas impuras, não possuem, é como se eles não possuíssem casta, né? Eles são uma casta à parte, eles não possuem nenhuma descendência do deus Brahma e eles são impuros, eles são intocáveis pela sociedade, ninguém pode tocar neles porque eles não são pessoas legítimas, né, de contato com outras pessoas mais importantes, digamos assim, segundo essa religião, certo? Então é engraçado até a gente pensar, né, agora fazendo um paralelo com o tempo presente, quem são os párias de hoje em dia? Quando na geopolítica a gente fala assim, ó, aquele país é um país pária, né? Então até tinha gente falando aí que o Brasil estava se tornando um país pária por conta das suas complicadíssimas relações internacionais. Mas vamos utilizar, sei lá, um outro país aí, tá? Por exemplo, o Iraque já foi um país pária por atacar o Kuwait, né, na Guerra do Golfo, por exemplo. Então, o que que é um país pária? Um país que ele faz coisas erradas, né? Ele faz coisas não bem vistas no cenário geopolítico internacional, certo? É um país que ele foge da regra, foge da cordialidade, né? Da democracia, né? Não digo nem da democracia, da diplomacia internacional, beleza? Isso é um país pária. Então, é um termo um tanto quanto pejorativo, mas mais, assim, tipo, é, como eu falei, diplomático, né? E foi uma adaptação, né? Então, o pária da Índia seria o impuro e o pária da geopolítica atual seria o chatinho, né? O país chatinho que só faz besteira. Beleza? Interessante a gente fazer essa relação. Aí depois, né, cansados dessa loucura, dessa estratificação, vai surgir então, né, Buda, né? Buda o iluminado, né? Que seria então essa religião, o budismo, que pregaria a igualdade social. Nada disso de castas, todos somos iguais, né? Então, segundo, né, essa religião, né, com Buda, o iluminado, né, a gente teria então a paz no Nirvana. O que que seria o Nirvana? Seria um céu oriental, certo? Então, o Nirvana seria então esse lugar de maravilhas para onde iriam as pessoas, né? Seria uma vida após a morte, beleza? Então, a gente tem aí esse contraste, tá? Brahmanismo, budismo ocorrendo nessa civilização. Tranquilo, minha gente? Vamos continuar? Bora! Vamos então aprender
aprender. Vamos, slide. Passa, meu querido. Oxi. Foi! Vamos aprender sobre civilização nipônica. Os japoneses. Isso mesmo. Olha só, eu botei ali um mapinha do Japão para a gente ter uma noção desse quadro natural hostil. O Japão, gente, é um país um tanto quanto ferrado, porque ele tá no meio de três placas tectônicas, né? Então, ou seja, pode acontecer terremoto, tsunami, a loucura toda sísmica, né? Naquele lugar, abalo sísmico a rodo. E o Japão, ele tem esse quadro natural muito hostil, né? Para a agricultura, para a pecuária. É um relevo montanhoso, tem poucas planícies para tu cultivar, né? Os seus grãos, cultivar os seus alimentos. Então, o Japão, ele teve que se virar ao longo do tempo. Essa é a verdade, tá? Então, uma dificuldade muito grande para a agricultura. Qual que é a saída? Como a gente viu que os dórios fizeram quando eles não tinham terras para a agricultura, eles deram origem a Esparta, né? Um povo guerreiro, né? Como a gente viu os assírios sendo um povo guerreiro, a gente viu, enfim, diversas sociedades ao longo do tempo, quando não conseguiam se estabelecer, vão guerrear, porque é o recurso que eles utilizam para conseguir alimento, conseguir prestígio, é guerreando, porque a agricultura não funciona, beleza? Então, o Japão vai se tornar um povo guerreiro. Não tem um grande rio, não tem agricultura facilitada, o modo de produção asiático não vai funcionar aqui muito bem. Por isso que é um povo guerreiro. Tranquilo? Nós temos aí, então, né, esse arquipélago vulcânico que vai dar muita loucura, né? E é interessante até a gente pensar, né, que a gente tem aí, né, Japão. O que que seria Japão? Japão seria o sol nascente, tá? Segundo aí a etimologia da palavra. E o sol nascente, né, é um conceito que vem da China. Então, o contato cultural do Japão com a China deu origem ao nome Japão, certo? Que seria então esse sol nascente. Tranquilo? É... Vamos que vamos. Povo guerreiro, religião budista. Aí é que tá, olha só. Aqui eu trouxe para vocês o símbolo budista, tá? É esse mastro aqui, né? Eu não sei dizer muito bem o que é isso. Não vou falar porque eu não entendo muito bem de símbolos religiosos, né? Não, não é meu lugar de fala. Mas enfim, esse símbolo budista, então, ele traz pra gente, né? Essa religião, que é uma religião que prega, como eu falei anteriormente, né? No outro slide da Índia, prega a igualdade, né? Prega então essa paz no nirvana. É uma religião mais zen, digamos assim, né? Do que, por exemplo, o brahmanismo que prega as castas, que é uma coisa um tanto quanto, né? É complicada, coitado do pobre. Mas enfim, eu tenho muita pena do pobre, gente. Vocês vão perceber isso ao longo do ano. Vamos que vamos. Quem não tem? Vamos que vamos. Que é esse daimyo? Meu Deus, que palavra esquisita, daimyo. Meu amigo, o que que vai acontecer? Nós temos aí esse povo guerreiro, que ele é dividido entre vários chefes militares, tá? Então são principados, certo? São condados, enfim, são regiões governadas por determinadas pessoas. Esses chefes políticos, esses chefes militares, beleza? E o que que vai acontecer? As famílias mais poderosas, né, que comandam esses locais, que possuem esses chefes, elas vão acabar brigando entre si, certo? Essas famílias poderosas, as mais poderosas famílias do Japão, se chamam daimyo, beleza? E os daimyo, eles vão brigar, porque, não sei, né? Eles são um povo guerreiro, eles gostam de brigar, né? Eles vão brigar e vai dar ruim, beleza? A gente tem que ver também outra coisa, né? Que é os shoguns. Quem que são os shoguns? Lembrando que no Japão a gente tem um imperador com origem divina, tá? O imperador é o cara, ele manda em todo mundo, ele, ele tem essa origem divina, ele é Deus, tá? Basicamente. Mas ele não governa. Quem tem o poder de fato, né, na prática, são os shoguns. São os caras que eles estão lá em contato com o povo, eles que vão mandar, eles que vão organizar os guerreiros, eles que vão organizar, né, os camponeses, e por mais que eles estejam abaixo dos imperadores, eles que controlam realmente o poder. Beleza? Quem são os guerreiros samurais? Cara, os samurais são esses caras muito loucos aqui que vocês estão vendo. Olha só essas espadonas, né? As katanas. Meu Deus, que coisa mais incrível, né? Tenho certeza que vocês vão achar aí vários filmes na internet, se vocês quiserem procurar. Eu acho que tem O Último Samurai, né? Lembrando que esses filmes de Hollywood, eles não trazem com
efetividade de o que foi, tá? Às vezes é uma visão muito romantizada, até etnocêntrica da parada, tá? Então seria mais tipo para entender como que os americanos veem os japoneses. É até uma coisa esquisita, né? E é uma coisa que a gente tem que reforçar. Nossa visão histórica de filmes, ela não pode ser superficial. A gente não pode olhar para um filme, ah, é isso. Não. Se a gente vê um filme de americanos sobre os japoneses, a gente tem que desconfiar, tá, gente? Então eu dou aí o conselho para vocês de ver os filmes mais por curiosidade mesmo, ver assim. Às vezes alguma coisinha ou outra tá coerente, tá? Não é tudo que tá errado também. E esses samurais, eles possuem um código de honra, né? Então, se você é samurai e você descumpriu esse código de honra, é melhor você se matar, porque é uma desonra você continuar vivo. Então, eles preferem o suicídio a morrer na mão do inimigo, por exemplo. É uma questão muito interessante, né? Do código de honra japonês. Ele é um povo que ele acredita na superioridade. Então, se um inimigo é superior a você, você se mata, porque você não quer ser dominado por aquele inimigo. Beleza? Isso é uma coisa que a gente vai ver mais pra frente, lá na frente, quando a gente for estudar a Segunda Guerra Mundial, desculpa, né? Quando os japoneses se negavam a se render para os Estados Unidos e aí com a bomba atômica eles acabaram vendo a superioridade americana e se renderam. Isso é uma coisa muito interessante da gente conversar, tá? Mas isso é assunto para uma outra aula, beleza? Por enquanto a gente só precisa entender essa situação do código de honra japonês desses guerreiros samurais. Beleza? E aí a gente fecha esse conteúdo, vamos agora resolver uma questãozinha. Questãozinha da UFSC. Na verdade, eu peguei todas as assertivas que eu achei na internet que a UFSC já trouxe sobre a antiguidade antiga. Basicamente, a UFSC gosta da China, tá? Essa aqui é a Federal de Santa Catarina. Não sei se outro vestibular cobre isso daqui, mas se você for fazer a Federal de Santa Catarina, pode aparecer para você, tá? E aí ele fala assim: várias sociedades antigas se desenvolveram ao longo de rios, sobre elas assinadas as proposições corretas, né? Você assinala todas as corretas e faz a somatória. Esse é o estilo da UFSC, né? Então, pausa o vídeo aí, resolve e agora eu venho com a solução. As antigas China e Índia também são consideradas sociedades hidráulicas e se favoreceram respectivamente dos rios Amarelo e Indo. Amarelo para a China, Indo para a Índia. Tá certo essa, tá, gente? 01 correta. 02. A China antiga foi rica em pensadores como Sun Tzu, Confúcio e Lao Tse. Uma obra conhecida até hoje e que foi produzida no seio dessa sociedade é o Tratado Militar A Arte da Guerra. Sim, a Arte da Guerra de Sun Tzu, tá? A China também teve Confúcio com o confucionismo e Lao Tse com o taoísmo, né? Aquela do Yin Yang, então tá tudo correto. A 02 também tá certa. 04. Na China, o confucionismo valorizava uma educação pautada no respeito a tradições, ressaltando valores como moderação e harmonia. Tá certo, tá, gente? Lembrando do paralelo confucionismo taoísmo, taoísmo, igualdade, né? Yin Yang, equilíbrio. Confucionismo é aquela situação da tradição, de respeitar os valores, os princípios antigos, beleza? Então a 04 também tá certa, todas estão corretas. Sempre que caiu na UFSC, Antiguidade do Extremo Oriente, da China principalmente, foi correto, beleza? E sempre foi uma assertiva que tu precisava assinalar, por isso que eu trouxe para vocês esse conteúdo, porque vai que cai, né? Sempre temos que estar preparados para tchuju, tchuju. Minha gente, obrigado pela participação, obrigado por terem visto essa aula. Beijão no coração de vocês, até uma próxima oportunidade.